segredo ainda guardado do mundo em que habitas e o bem que lhe faz. Movimento. Segunda chance. Antes mesmo do tirão que deu o laço estirado, bem antes mesmo do pialo e do desjarreteador, bem antes que um corredor velasse um rancho sólido, tive estancada a garoa sobre o couro de um bendito. Sou gaúcho que andou caminhos e amansou o primeiro potro, bem antes que o sol do agosto quebrasse o vidro da geada. Andei de pata pelada, deitando flor e carqueja, e ganhei meu par de bota num tiro de bolhadeira. E ganhei meu par de bota num tiro de bolhadeira. Na pedra junto da sanga sentei o fio da minha adaga, e junto com o de casa fiz nascer o primeiro pouso. Com pala maniei meu potro, e quando ergueram os bulichos, pedi duas canha quarnica e ali dei rédeas pro vício. E num galope estendido talonhei zanos e tempos. Cortei canhadas e cerros antes das cavalarias. Sei gaúcho que se confia, sabedor das invernadas, que conta de amor e penas pela boca da guitarra, que conta de amor e penas pela boca da guitarra. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ilustre, famoso, afamado podcast Segunda Chance. Tá feliz, Manatiara? Tô muito feliz. Eu tô muito feliz porque hoje nós estamos começando uma jornada ainda desconhecida, que é essa jornada de gravar podcasts. Então eu quero deixar bem claro para vocês que eu não faço a mínima ideia de como é que isso aqui vai acontecer. E se vai dar certo, se não vai dar certo, se a gente sabe fazer isso ou não sabe fazer isso. Eu sei que eu tô com o coração expandido por dar mais um passo em direção ao grande sonho de deixar um legado positivo nos lugares onde eu pisar. E ninguém melhor para estar aqui comigo hoje do que a Mana Tiara. Existe a prima Presilha e existe a Mana Tiara, que é essa moça aí, Mana Tiara Denaro. Dá as boas-vindas pra turma aí e logo mais tu vai te apresentar, mas antes a gente vai explicar o que é esse movimento. Buenas, galera. Sou a Mana Tiara. Eu conheci o Guto há uns 3 anos atrás e agora eles são minha segunda família aqui, irmão de alma, e tô aqui pra gravar esse podcast junto com ele hoje. Bom demais. Como eu falei pra vocês, a gente não sabe o que vai rolar desse papo todo, mas eu vou explicar rapidamente para vocês aqui mais ou menos o que são os nossos objetivos, o que é esse movimento Segunda Chance, porque tem uma galera perguntando para mim no Instagram, e acho que até eu tô me perguntando também o que é esse movimento Segunda Chance.
e estou descobrindo que talvez ele seja até muito maior do que eu tinha imaginado no primeiro momento. Mas eu vou contar brevemente essa história para vocês. Tudo começou em algum momento do ano passado, que eu não me lembro bem ao certo qual era, quando me veio um insight, uma ideia de começar um plantio de árvores. E esse plantio de árvores se daria toda segunda-feira. Eu fiquei pensando, nossa, imagina se a gente consegue fazer esse plantio de árvores se estender, se disseminar. Vocês vão ouvir latido de cachorro, vocês vão ouvir relincho de cavalo, vocês vão ouvir pássaro, vocês vão ouvir coruja, talvez alguma coisa caindo e até uns estralar de fogo, porque nós estamos aqui dentro do meu galpão, tá bom? É o galpão das vivências aqui, então nós não estamos num estúdio de gravação, e aí vai ser mais ou menos por aí a coisa. Arroxo! Bueno, mas voltando ao papo, em algum momento surgiu esse insight de nós fazermos um movimento geral, social, assim, de incentivar o plantio de árvores. Isso tinha me vindo, não sei bem ao certo porquê, mas chegou. E aí entra naquela gavetinha dos projetos que a gente não tira nunca do papel, ou nem sequer do papel, porque ele nem no papel tava, mas não tira nunca da ideia, não tira nunca da mente, né? Fica sempre matutando em cima daquilo, num processo que eu já ouvi falar que é a masturbação mental, né? Tu ficar lá imaginando um monte de coisas que podem vir a ser muito lindas e não faz bulhufas para colocá-las em prática e para fazer elas realmente se efetivarem na matéria. E esse projeto estava nesse mesmo limbo até que, em maio de 2024, o Rio Grande passou por uma fase de transformação, por assim dizer. E nós fomos profundamente atingidos pelas cheias, pelas enchentes de maio do ano passado. Esse galpão que vocês estão vendo aqui, nesse podcast, recebeu no seu interior mais ou menos 1,10 m de água. A nossa casa recebeu mais ou menos meio metro de água. E o nosso campo ficou boa parte dele repleto pela enchente do Rio Caí, nessas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado. E aí, nós tivemos que sair daqui a cavalo para contar toda essa epopeia, para contar toda essa história. Talvez seja necessário um outro podcast, então eu vou resumir ela para vocês. Nós conseguimos sair daqui graças aos nossos cavalos, porque já estava tudo tomado de água. E graças à coragem, à mansidão, à confiança desses animais, eu, a Dai, que está aí gravando, porque aqui é tudo caseiro, então ela tá minha esposa gravando o podcast, e mais a Maria Naí, a minha filhinha, que você já deve ter visto lá no Instagram, e inclusive o nosso filho João Valente, dentro da barriga da Dai, nós atravessamos essa enchente para poder chegar em segurança num lugar mais seco, e aí então nós fomos para a casa dos meus pais lá em Montenegro. Chegando lá, eu comecei a matutar o que eu tinha feito para corroborar com esse cenário crítico que o Rio Grande do Sul estava fazendo. E aí eu percebi algumas coisas que a gente podia mudar dentro da minha maneira de existir e percebi também aquilo que eu tinha deixado de fazer para contribuir com o escoamento da água de uma maneira diferente. E aí foi quando eu falei, talvez esse seja o momento de nós botarmos em prática aquele velho projeto que eu estava matutando na minha mente, que era o projeto Segunda Chance, o movimento Segunda Chance, o plantio de árvores em sociedade todas as segundas-feiras. E foi muito interessante porque a gente foi para Montenegro e ali a gente já se envolveu também com os resgates das pessoas que estavam ali sendo acometidas por essa enchente, né? Também dos animais, eu tirei bastante bicho de dentro d'água e aí quando eu fui para casa foi quando eu gravei um story. E aí, nesses stories que eu comecei a pensar, mas a enchente, ela não é quantidade de água. A enchente, ela é velocidade de água, né? Eu, inclusive, ouvi um especialista falando sobre isso. A enchente é uma quantidade de água chegando toda junta no rio. E isso acontece porque a água não penetra no solo e não vai para a caixa, para o leito do rio, para a bacia hidrográfica pelo subsolo. Ela vai pelos ductos de condução que a gente cria nas nossas cidades. Então, a cada novo telhado que se coloca dentro de uma cidade, a cada nova rua asfaltada, é mais água correndo em velocidade para a caixa do rio, que não suporta e transborda. Fora isso, tem um monte de outros problemas, como o desmatamento nas regiões ali costeiras dos rios, né, que faz com que o rio vá derrubando a sua margem, vá assolando, vai ficando cada vez mais raso, a caixa do rio já não suporta mais
tanta profundidade de água, fora os barcos areieiros que estão sempre tirando areia do rio, estão sempre assolando enfim, o fundo do rio, e um monte de outras coisas. Mas de todos esses fatores, onde é que eu poderia agir? Eu poderia agir num incentivo ao plantio de árvores, tanto em regiões urbanas quanto em regiões rurais, porque dessa maneira as raízes da árvore, os galhos da árvore recebendo água da chuva e as raízes dela fazendo com que o solo se torne mais penetrável, mais permeável, poderia fazer com que essa água fosse para o subsolo e não chegasse na caixa do rio através de esgoto, por exemplo. E aí foi quando eu fiz uma publicação no meu Instagram falando, eu tô aqui plantando uma árvore, mas eu quero antes explicar para vocês o que eu tô fazendo e quero te convidar a fazer um movimento desses. Eu confesso que no primeiro momento me deu uma certa vergonha, porque eu era o cara que lidava com cavalo, eu não era o cara que plantava árvore, eu nem sabia como é que se fazia um plantio de árvores nativas, eu nem sabia que tipo de árvore plantar ou aonde plantar, tampouco ainda sei, não sei, mas tampouco eu já sei, ainda não sei, mas eu meio que dei a minha cara a tapa e coloquei essa ideia no mundo, assim, tirei do plano das ideias apenas esse projeto e comecei a incentivar pessoas a fazerem o mesmo. Para minha surpresa, um monte de gente se engajou nessa causa, um monte de gente me mandou foto plantando árvores, um monte de gente compartilhou com os seus amigos, com os seus seguidores o plantio de árvores, e aconteceu que, inclusive, algumas escolas de Montenegro me chamaram para participar do plantio de árvores que elas estavam fazendo com seus alunos. Então, as crianças também estavam tendo a oportunidade de vivenciar essa experiência. E aí se consolidou o projeto Segunda Chance. Eu confesso para vocês que, devido às demandas e devido a tudo que nós estávamos vivendo naquela época e depois, com a chegada do João, com a morte do João, com o João, para quem não sabe, é o nosso filho que a gente acabou perdendo aí faz mais ou menos um mês, um recém-nascido, né? E com tudo isso que aconteceu, esse projeto Segunda Chance ele foi amornando e ele foi ficando um pouco de lado, né? Visto que nós estávamos tentando nos encontrar naquele turbilhão de assuntos pessoais que estavam nos tocando. E aí, nessas promessas de início de ano, né, na virada do ano de 2025, foi quando eu resolvi, então, firmar esse compromisso mesmo com a terra, com Gaia, com a Pachamama, de nós voltarmos a plantar as árvores, de nós voltarmos a fazer o projeto Segunda Chance e de incentivarmos isso e de fazermos isso se tornar mais do que um projeto pessoal, uma ideinha que o Guto teve, se tornar um grande movimento mesmo. Por isso, movimento Segunda Chance. E para corroborar com tudo isso, eu quis contribuir com o projeto, colocando também uma forma de a gente, na segunda-feira, não só plantarmos uma árvore, mas nós realmente nos darmos uma nova chance, nos darmos uma segunda chance, como que fosse para recomeçar a vida a cada segunda-feira. E para isso, nada melhor do que a gente também trocar ideia através de um podcast, através de uma entrevista a um convidado, através de uma reflexão sobre algum tema em específico, que nos coloque em xeque para repensar a cada semana a maneira como nós estamos vivendo e a maneira como nós estamos nos relacionando com os coabitantes desse planeta azul, né? Todos os seres, a fauna, a flora, os seres minerais e principalmente como nós estamos nos relacionando conosco mesmo e com os outros seres humanos. Então, esse podcast, o podcast Segunda Chance, ele chega desde esse lugar. Vamos tentar trocar ideias, vamos tentar disseminar essa mensagem de um novo olhar, de uma nova era, de realmente pedirmos uma segunda chance para a grande mãe, porque a gente, na primeira chance, a gente errou. Quando a gente resolveu olhar mais para o consumismo, para o capitalismo, para o materialismo, do que para a preservação da vida humana nesse planeta, porque é só a vida humana que a gente está botando em risco com tudo isso. Claro que de outros animais também, mas a Terra em si como um todo permanece um organismo vivo, a gente não vai ser capaz de destruí-la. Mas a nossa vida, com certeza, a gente tem a capacidade de destruir. Então, que a gente possa, a cada segunda-feira, ouvirmos uma mensagem de uma nova era, de um novo olhar, de uma nova chance, de uma segunda chance.
Então, é com essa ideia que surge o movimento Segunda Chance. Não sei se eu contei muita história, se eu resumi suficientemente bem, mas é por aí que está a coisa. Não sei que proporção que isso vai tomar, não sei aonde nós vamos chegar, não sei, isso não tem nenhum tipo de fim lucrativo, esse projeto ele não está me provendo dinheiro de maneira alguma, ele é realmente um encontro da tribo de pessoas que pensam diferente, que querem principalmente pensar diferente a partir desse ano de 2025 e quiçá para todos os próximos anos da nossa existência. Dali! E hoje está aqui para conversar comigo a Manatiara Denaro, como eu falei para vocês, para falar de um tema que tem a ver com uma segunda chance, que é uma nova era na relação dos seres humanos com os cavalos, com os mestres cavalos. Não poderia ser outro tema, afinal de contas, meu trabalho ele se consolidou prioritariamente nesse contato com esses sagrados seres, com os mestres cavalos, seres extremamente versados nessa questão de sensibilidade, de sutileza, de percepção dos campos sutis ao nosso redor. E a Manatiara é uma das pessoas que entrou para a nossa tribo, que entrou para a nossa manada, que vem de um outro cenário equestre e que aos pouquinhos começou a olhar para uma nova forma de se relacionar com eles e que agora está emergindo cada vez mais nesse mundo. E eu já vou te deixar falar também. E o que eu achei mais interessante, assim, quando eu estava pensando, porque ela não veio aqui para gravar um podcast, ela veio aqui para fazer um estágio aqui em casa, né? Passar um período aqui conosco, praticando um pouco do que ela já aprendeu comigo, com Oscar Scarpati, né? Praticando o que ela aprendeu com outras pessoas, com a Gabi Maurina, né? Outras pessoas envolvidas do cavalo, e se preparando para ir para uma nova fase, que é um curso superior que ela vai fazer lá na UCI, que ela já vai explicar para vocês. Mas o que eu achei mais interessante da Manatiara chegar aqui para compartilhar conosco é porque ela é uma pessoa que é apaixonada por cavalos, como muitas pessoas do nosso círculo, né, de amizade. Uma pessoa que nasceu com esse ímpeto, com essa busca, com esse encantamento pelo ser cavalo. E existem muitas pessoas que nascem com isso. Existem inúmeras pessoas que despertam isso. E o cavalo ele tem isso. É difícil tu encontrar uma pessoa assim que tem esse mesmo sentimento, esse mesmo encantamento por um outro ser. Tipo assim, por gatos, por cachorros. Tem quem goste. Mas esse tipo de encantamento que o cavalo nos gera, talvez seja, enfim, pela nossa conexão com ele há mais de 12 mil anos. Então, não sei de onde vem, se está no inconsciente coletivo humano, mas desperta em algumas pessoas. A Manatiara é uma dessas pessoas, eu sou uma dessas pessoas que nasceu já apaixonado por cavalos. E o que acontece com a maioria dessas pessoas é que ao entrar para o cenário equestre atual, que a gente já tem estabelecido, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, acaba perdendo esse encantamento, acaba deixando de lado esse que é o principal motivo de ter entrado no mundo do cavalo e começa a olhar para outras coisas, como para as competições, como para as premiações, como apenas para o dinheiro, sabe? E começa a meio que ruir em essência para aquilo que realmente despertou esse desejo para o cavalo. E a Manatiara ainda não passou por isso. A Manatiara, embora já esteja convivendo com cavalos, ela está agora ingressando nesse âmbito profissional, né? Nesse âmbito acadêmico do cavalo, e o nosso mais sincero desejo e também a minha confiança é de que ela vai chegar para guardar essa essência dela dentro desse cenário que já está tão previamente estabelecido, previamente condicionado, tal qual é. Mana, tudo contigo, conta um pouquinho da tua história, abre teu coração para essa galera que eu tenho certeza que eles vão adorar te ouvir. Obrigada. Então, é o seguinte, né? Para começar, como o Guto disse, eu sempre fui apaixonada por cavalos desde que eu me entendo por gente, assim, desde muito pequena. Quando eu vi um cavalo pela primeira vez, eu já me apaixonei, porque eles são, não sei, seres mágicos para mim, assim. E a primeira vez que eu montei um cavalo, eu tinha acho que menos de 2 anos de idade. Desde então, eu nunca mais quis descer do lombo. Só que
como eu morava na cidade, apesar de sempre ter tido muita conexão com a natureza e estar sempre indo para lugares que tem natureza, assim, eu morava na cidade. E em busca de uma forma de poder me conectar com os cavalos, eu fui parar numa hípica, que era um lugar que tinha perto de mim para poder ter uma convivência com eles e poder andar toda semana e tudo mais. E eu gostava muito de fazer hipismo, eu gosto muito do esporte, de saltar e tudo mais. Mas depois de um tempo, assim, com o tempo foi passando, eu cresci e eu comecei a olhar para esse cenário e algo dentro dele começou a me incomodar. Eu não sabia explicar bem o que era, mas comecei a ver coisas que eu não concordava mais. E comecei a me questionar, tipo, o que eu tô fazendo aqui e como a gente poderia fazer de uma forma diferente. Porque eu ficava angustiada, assim, e pensava, tem que ter uma forma diferente, não pode ser essa a única forma. Porque a realidade, né, para as pessoas que não sabem, em muitas hípicas, os cavalos eles não são soltos nunca, eles não têm direito de ficar livres no pasto, assim. Eles ficam presos nas baias todos os dias e saem de lá só para treinar. E daí retornam para as baias, para as cocheiras. E, além disso, vários instrumentos, né, que são usados de forma inconsciente, né, como chicote, espora, não que usar, não que o instrumento em si seja o problema, mas a forma como eles são usados, né, tipo, precisa de muita consciência mesmo para poder usar esses instrumentos para não machucar os cavalos. E nesse meio tem muita gente que ainda não sabe usar essas coisas. Então eu comecei a olhar para isso e falei, eu não quero mais fazer isso. E cheguei até a pensar em parar de montar e tudo mais. Entrei nesse dilema de montar é certo, montar é errado, o que a gente está fazendo com os cavalos. E então, um dia, por coincidência, né? Não sei se coincidência, porque eu acredito que tudo tem um motivo, né? Mas como minha família toda sabe que eu sou apaixonada por cavalos, eles vivem me mandando publicações no Instagram e tal, coisas que tem cavalo, quando eles vêm passar no feed, assim, né? E aí a minha tia mandou pra mim um dia uma publicação do Guto. E daí eu acho que era uma foto dele com um cavalo no redondel. E eu achei muito interessante, era uma foto diferente, assim, um cavalo a pelo e tal. Aí eu entrei no Instagram dele para poder ver a página e ver quem que era. E daí eu conheci a Doma Índia. E na hora que eu vi os vídeos, assim, tinha um vídeo que era teu com uma égua manga larga, marchador, super arredia, assim, ela era bem assustada, bem chucra, e acho que em 15 minutos, tipo, estava no chão com ela, assim, tocando flauta, e a égua, tipo, super relaxada. E eu comecei a ver vários vídeos e lives gravadas, tipo, de 2 horas, assim, e eu falei, meu Deus, era isso que eu procurava. Tudo que eu na hora, assim, veio que nem, tipo, uma avalanche, assim, eu falei, e era isso, eu não sabia, quando eu senti que eu precisava achar alguma outra forma, eu não sabia exatamente o que eu estava procurando, mas quando eu vi a Doma Índia, eu tive certeza que era aquilo, que aquela forma realmente existia. E então eu comecei a seguir o Instagram do Guto, e eu descobri o Viver, isso tudo em poucas horas ali, mexendo no Instagram, já descobri que tinha um curso, eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer esse cara, o trabalho dele. E aí eu achei o contato, já liguei, já perguntei do curso, e coincidência ou não, quando eu fui fazer o Viver, isso era lá no começo, ainda estava na 2ª edição do Viver, quando eu fui fazer, tinham 2 últimas vagas para o curso, e começava, tipo, 2 dias depois que as minhas férias começavam. Ou seja, bateu, tipo, certinho com o que eu precisava para poder ir. E daí, na época, eu tava com 15 anos. E esse, aliás, foi o meu presente de 15 anos, para fazer o Viver. E minha mãe foi junto comigo, porque era um lugar que eu não conhecia e tal, né? Na época eu era mais nova. A valsa de 15 anos dela foi com os cavalos. Foi. A melhor que tem. Daí, minha mãe foi junto comigo. E, cara, sem palavras, assim, tipo, mudou a minha vida, mudou o meu olhar com os cavalos. Eu vi que sim, existe outra forma da gente lidar com eles e vendo pelo olhar deles, assim, tentando se colocar no lugar deles e
tratar como você gostaria de ser tratado, né? Criar mais do que uma relação de eu mando, você obedece, uma relação de amizade mesmo, né? De você estar ali com o cavalo não só para montar, mas para passar o tempo, para algum dia chegar na hípica ou no Aras onde o seu cavalo fique e só passar um tempo com ele, cuidar dele, dar comida para ele, escovar, não necessariamente montar, para ele ver que tu também tá ali para ser amigo dele. E quando eu conheci a Dom Andy também me lembrou muito o filme do Spirit, que era meu filme preferido quando eu era criança. Eu acho que eu vi mais de 100 vezes esse filme, assim, sem brincadeira. E aí eu vi que aquilo existia, porque eu achava que fosse uma coisa meio que de filme, assim, aquela coisa que eu via o índio montar sem absolutamente nada, né, sem apelo, sem embocadura, e a conexão que ele tinha com o cavalo. E, nossa, eu era assim, fissurado naquele filme, mas eu não sabia que isso existia na vida real. E quando eu conheci a Doma Índia, eu falei, meu Deus, eu já conhecia a Doma Índia, né, pelo filme e não sabia. Então, e aí eu ia mesmo falar sobre isso. Doma Índia. Muitas pessoas que vão estar aqui nos escutando não sabem o que é Doma Índia, né? E tantas outras acham que sabem e não sabem. E tem uma grande parte que imagina algo que não tem a ver com Doma Índia, que tem a ver com misticismo, talvez, ou ainda que tem a ver com uma forma de domar os cavalos, de se relacionar com os cavalos, enfim, de ensinar os cavalos, que não é eficaz, né? Que não serve. Não serve para uma lida de campo, não serve para um cavalo de esporte, não serve para correr provas e tudo mais. Então, eu vou deixar tu falar, depois eu conto também um pouco dessa história, que essa história já nos toca há um tempo, né? Resume aí pra turma o que é Doma Índia. Olha, eu acho, primeiro assim, eu acho difícil resumir em palavras, porque você mesmo diz isso, eu acho que as palavras, às vezes, elas acabam diminuindo um pouco o sentimento, né, que as coisas trazem quando a gente coloca em palavras. Mas a Doma Índia, ela é muito mais que um método de doma, né? Ela é uma filosofia de vida mesmo. A gente leva os ensinamentos da Doma Índia para o nosso jeito de viver, e não só de tratar os cavalos, mas as pessoas, todo mundo, né? Toda a vida à nossa volta. E a Doma Índia, assim, em relação aos cavalos, eu sinto que ela é o único método de doma, inclusive o Oscar Scarpati fala isso, é o único método de doma que leva em conta a alma do cavalo, que não leva em conta só o método em si, né? Porque a Doma Índia, ela não é um método como uma receita de bolo, né? Você vai fazer isso, isso e isso e o cavalo vai ficar desse jeito. Ela tem a técnica, claro, mas ela é uma coisa do sentir mesmo. Que você, quando se conecta com o cavalo ali, você vai sentir o que aquele cavalo está te pedindo. Como a gente estava hoje ali mexendo com os cavalos, você me falou, isso é uma conversa, né, com eles. Que você faz uma coisa e o cavalo vai te responder aquilo que ele está entendendo do que tu está passando para ele. Então eu sinto que a Doma Índia está muito ligada a isso. E acho que é isso. E tem um fato histórico aí, né? Assim, para quem não conhece a história da Doma Índia, dentro do cenário de relação dos povos originários com os cavalos, ela é essa prática que não tinha um nome, não tinha uma prática, tipo assim, um nome, a Doma dos Índios, né? A Doma dos Indígenas, a Doma Índia. Esse nome foi dado pelo grande resgatador dela, que é o Oscar Scarpati, que foi o meu mestre, que foi o mestre da Manatiara também, que depois se encontrou com ele aqui no Brasil. Mas ela é esse método de amance, de doma, de conexão com os cavalos, que foi resgatado dos povos nativos da região da Pampa. Então existiam muitos povos que tinham esse tipo de relação com os cavalos, né? Aqui no território gaúcho, os povos charrua, os povos minuano, os xanás, os ambuanes, os iarós, os guenoas, os araxanes, que daí já era mais da cultura guarani, mas muitos povos que tinham uma maneira muito própria de se relacionar com os cavalos. Por que eles desenvolveram isso? Porque quando chegam os cavalos aqui na América do Sul, e aqui, diga-se de passagem, você tem relatos e registros e uma teoria muito
consolidada de que já haviam cavalos aqui há 35 mil anos atrás e que poderiam ter sido extintos. Mas é sobre aquelas coisas que a gente não entende nunca, né, dos meados da história aí que se passou e que a gente só tem alguns resquícios, né, e vai tentando criar conexões entre eles. Mas, majoritariamente, a gente sabe que os cavalos chegaram para cá mais ou menos em 1500, 1530 com os colonizadores. Então não tinham outros animais aqui, senão muito poucos, né, que tinham sobrado desse outro período. E aí os povos originários olharam para aquele animal montado por um homem branco e eles enxergaram aquela figura, né, como um semideus, né? Na natureza tudo que é colorido é venenoso, né? Tem veneno, tem poder, né? E eles olharam aqueles caras tudo empiriquetado, cheio de roupa, de armadura, montado em cavalo, e eles disseram, vamos correr da briga. E aí esses rebanhos de equinos começaram a se disseminar, a se propagar soltos. Então, os povos nativos, os povos originários entenderam que, na verdade, não era uma figura única, não era um semideus, metade homem, metade cavalo, senão que era um animal, né, submetido aos comandos de um ser humano. E aí eles não podiam chegar pro português, né, pro espanhol e dizer assim, me ensina a domar os cavalos para eu combater vocês, para eu me defender de vocês. Não tinha como fazer isso. Então eles desenvolveram uma técnica própria que vem de décadas de observação desses animais na natureza. Então eles passaram anos e anos, gerações e gerações observando os cavalos, né, e começando a desenvolver um tato muito sensível para chegar neles. E por que a gente fala que a Doma Índia ela é uma filosofia de vida? Porque esses povos, eles tinham um jeito diferente de viver. Então, quando eles olham para o cavalo, o olhar que eles imprimem sobre esse animal não é o mesmo olhar do homem branco, né? Que tinha os cavalos vindos dos condados, dos reinados, né? Onde o rei era o dono da montaria, um vassalo tratava, o outro domava ou quebrava, como eles falavam, quebrava o cavalo, e o outro, o terceiro, era o soldado que montava. Não, esses povos, eles desde criança recebiam os seus cavalos, geralmente um de marcha e um de guerra, que acompanhariam esses nativos até que a morte os separasse, num campo de batalha. Então, era um vínculo, era uma acoplagem mesmo, né, de um ser a outro ser. Porque era essa mesma maneira que eles lidavam com tudo. Então, eles olhavam uma águia, eles sabiam se ela estava voltando para o ninho ou se ela estava indo caçar. Eles olhavam o vento, né, percebiam o vento e sabiam sei lá, se ia chover, se não ia chover. Olhavam o jeito que uma montanha amanhecia e sabiam se ia fazer frio durante o dia ou se ia fazer calor. Então, o olhar que eles entregam para com o cavalo, ele é um olhar de muito vínculo, de muita conexão, assim como quem enxerga um ser que está imerso no mesmo universo que eles, né, e que se relaciona com eles tal qual os outros seres, os outros seres da natureza. Então, quando nós falamos de Doma Índia apenas como uma técnica, né, apenas como um método de doma, a gente invalida toda a outra parte que é, tipo assim, que tipo de olhar que eu estou emanando para com esse cavalo, né? Que quando eu olho para a Doma Índia só como uma técnica, eu deixo de enxergar o quanto que ela pode me ensinar sobre a minha conexão com a natureza, sobre a segunda chance para Pachamama, né? Sobre como eu me relacionar com as pessoas, o quanto que ela me torna uma pessoa melhor. E não a Doma Índia em si, mas o cavalo, né? Como o cavalo me torna uma pessoa melhor. Então, é claro que nós trazemos, né, esse amor, essa paixão por essa prática, né, pela prática da Doma Índia, porque nos coloca a montar em cavalos com um pouco mais de liberdade, né, em cavalos que não precisam estar usando embocadura, pelo menos não toda vez, né, ou cavalos que podem ser amansados aí com mais liberdade, mais soltos, com cavalos que podem ser montados a pelo, então tendo uma conexão de corpo a corpo mesmo, que são amansados sem utilizar tantas ferramentas, né, sem utilizar tanta corda, tanto apreiro, tanta coisa, e mais no contato íntimo, no corpo a corpo, principalmente validando muito o sentir, a emoção, essa comunicação emocional com os cavalos, né? Então, o quanto que eu respirar e me acalmar faz com que um animal de 500 quilos de massa muscular, de nervos, de ossos, também se acalme, só com a força da minha
emanação da minha energia feminina, né? Do quanto eu consigo soltar e ir lá para o meu polo oposto a raiva, a impaciência, a violência, a expansão, senão ir para um polo de contração, de silêncio, de sentimento, e o quanto que isso reverbera nos cavalos, né? Porque reverbera em toda a natureza, porque reverbera tudo à nossa volta, todo mundo sente quando a gente muda o nosso estado interno, tudo sente, né? Então, falar de Doma Índia é falar dessa prática que foi resgatada pelo Oscar Scarpati, né? E valeria aqui um podcast sobre Doma Índia. Ainda podemos fazer um podcast só sobre Doma Índia, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente não levanta uma bandeira, não é a bandeira da Doma Índia, não. É uma paixão por essa forma de olhar para o cavalo, que essa filosofia de vida que a Doma Índia nos legou. E ao mesmo tempo a percepção de que ela pode estar inserida em todas as práticas com cavalos, seja dentro do esporte, seja nas constelações com cavalos, seja no manejo diário, seja num cavalo de cavalgada, seja na pessoa que tem um cavalo ali no fundo de casa ou na hípica para montar no final de semana. A Doma Índia, ela, como essa forma de comunicação, de relação, de relacionamento com o cavalo, ela pode permear todos esses cenários. Mais ou menos por aí, né? E só para complementar, assim, isso que você falou de poder domar o cavalo sem usar tantas coisas, é uma das coisas que eu acho mais lindas na Doma Índia, é esse contato corpo a corpo mesmo. Porque tem muitos métodos de doma que o cavalo conhece primeiro a encilha, né? Todas as coisas, para depois conhecer mais a gente. E a Doma Índia, o cavalo, ele primeiro perde o medo da gente, né? Do nosso corpo, da nossa presença, e depois, com a confiança que ele cria na gente, a gente vai apresentar para eles os materiais e tudo mais. E como ele já está com esse vínculo mais forte com a gente, ele se sente mais seguro, né? Tipo, eu tô com medo desse negócio estranho que eu tô vendo, mas eu confio em quem tá me mostrando. E aí já se abre muito, né? Já fica muito mais aberto para receber esse... É totalmente diferente, assim. Se você comparar, assim, né, quando você vê a iniciação de potros, assim. E isso eu acho muito bonito, porque eu já estive também, assim, no redondel com um cavalo, né, chucro, que não conhece a gente, não sabe o que a gente tá fazendo ali com ele. E quando você cola o seu corpo no corpo do cavalo, você consegue transmitir, assim, parece, né, pra ele, o que você tá sentindo e o que você tá fazendo. E parece como se fosse uma dança mesmo com o cavalo. Porque você pode se mexer para onde você for, que eu tô contigo e a gente vai junto. E é um baile, né? Um baile. É um bailado. E é bem interessante isso que a Mana tá trazendo, porque tem muita gente que é do cavalo e que olha para essa prática da Doma Índia, né, desse tipo de relacionamento com os cavalos, de relação com os cavalos, e que diz assim, mas isso aí é só para a iniciação dos potros, é só para o amance. E de fato, o que é mais característico da Doma Índia é o amance. Porque se a gente for seguir com a Doma Índia, em essência, tal qual ela era feita, a gente vai ter um cavalo de guerra. A gente vai ter um cavalo que coiceia pro lado que ele é indicado. A gente vai ter um cavalo que ataca as pessoas quando é comandado de atacar. A gente vai ter um cavalo que se deita para se esconder no parronal. A gente vai ter um cavalo que vai ser conduzido só pela cola, ou seja, só pelo rabo, né? Porque naquela época os indígenas se deitavam e eram arrastados pela cola assim para poder espionar os inimigos e depois voltar. E quem olhava de longe era só mais um cavalo vagando sozinho no pampa. Então, eram coisas incríveis que eram feitas, mas que eram manobras de guerra, né? Então, hoje a gente faz, por exemplo, eu tenho uma prática que eu faço que é o volteio índio, que foi o nome que eu dei, né? Que é de ficar descendo e subindo do cavalo a galope. E a pessoa diz, isso aí é firula, é coisa de circo. De fato é uma firula, né? É óbvio que é uma firula, porque montar a cavalo é uma firula. Não é mais uma coisa necessária, a não ser para as pouquíssimas pessoas... que são muitas, mas dentro do contingente de gente que monta a cavalo são poucas, que montam a cavalo para sobreviver, tipo para produzir, né, para produzir alimento através do rebanho extensivo, trabalhar campo, policiamento montado, ecoterapia, para essas coisas que são necessárias montar. Mas o resto é firula. Quem monta cavalo é por firula, é porque gosta, é porque, né, quer se divertir. Então, quando eu faço o volteio índio, na verdade, é uma forma de
treinamento da equitação e da confiança ao homem-cavalo que os povos originários faziam. Isso é descrito tanto no livro Mi Alma de Cavacho, do Oscar Scarpati, quanto no livro Hombres de las Guerras de la Pampa, do Álvaro Yunque, quanto em vários outros. Tem um almanaque do cavalo crioulo que a BCCC uma vez pôs a história do cavalo crioulo e dessas relações dos terroeltes, dos indígenas terroeltes, que aí eu falei, né, dos povos originários do Rio Grande do Sul que lidavam com o cavalo, mas na Argentina tinha esse povo também, o povo ranquel, o minuano, o minuano era daqui, o mapuche, né, que era chamado de araucano, os terroeltes, e no território do Uruguai também, outros povos, eu não tenho o nome de todos, né, mas até a Patagônia, até a Terra do Fogo, toda essa região da Pampa, haviam cavalos soltos e haviam tribos. Haviam nações indígenas que se relacionavam com esses animais dessa forma. E se a gente for chamar de Doma Índia tudo aquilo, todo aquele tipo de manejo que os povos nativos tiveram com os cavalos, livres ou não da influência do branco, né? Lá no território do Pantanal, os índios Guaicuru, índios cavaleiros, índios extremamente exímios cavaleiros, foram os índios responsáveis por não permitir que o caminho do Piabiru fosse completado por qualquer homem branco que tentava passar ali. Então, os povos nativos de lá, da região do Pantanal, os Guaianás, os Guaicurus, os Terenas, os Caduel, todos esses eram povos que montavam a cavalo e que eram extremamente guerreiros, extremamente combatentes, né? E lá no território norte-americano, né, os Sioux, os Dakota, os Nakota, os Lakota, os Chavante, todos esses, os Cherokee, os Palusa, todas essas nações indígenas que a gente vê nos filmes do Faroeste Caboclo, do Faroeste, do Velho Oeste, que Faroeste Caboclo, né? Bem interessante o nome. Que olhavam pro cavalo e se relacionavam com ele de uma forma diferente. E diga-se de passagem, a doma racional, o horsemanship, ela foi aprendida também se valendo da observação da maneira como os povos nativos dos Estados Unidos, ou enfim, da América do Norte, lidavam com cavalos, né? Bucky Brannaman, Tom Dorrance, Ray Hunt, todos esses caras, né, o próprio Monty Roberts que aprendeu com eles, todos esses caras observaram a maneira que os nativos tinham, se relacionavam com os cavalos. Só que imagina naquela época, né, década de 70, eu acho, 80, tu difundir, né, Native Training Horses, né? O treinamento dos índios, né? Numa época em que todo mundo rechaçava indígena, então aquilo ali nunca ia ser aceito, nunca ia ser concebido, né? Então, foi uma maneira, né, através do Encantador de Cavalos, do Monty Roberts, né, e do cinema como um todo, enfim, desassociar essa imagem do povo nativo com o cavalo e de uma maneira mais amorosa de lidar com os cavalos, mais respeitosa, que foi trazida como doma racional, né? Mas então, no final das contas, tudo é doma índia. E nós não levantamos bandeira, né? Tudo é doma índia. Maninha. E para nós continuarmos esse papo, a gente aqui vai falar sobre nova era, novas possibilidades nessa relação dos humanos com os cavalos, que eu sinto que esse papo também para um podcast, a gente poderia falar aqui por horas e horas, porque existem inúmeros nuances. Inclusive eu comecei a escrever um livro sobre isso que eu nunca consegui terminar. Na verdade, parei de escrever porque eu entrei numas searas assim que são muito abrangentes, né? E justamente para trazer isso num podcast a gente só consegue trazer de forma resumida. Mas como tu enxerga uma nova era na relação dos humanos com cavalos? O que isso como que te remete pensar nisso? Ao que te remete pensar nisso? Eu acho que, para começar, a gente precisa estabelecer uma relação de igualdade, né, com os cavalos, que é como de igual para igual, que é o que eu falei antes, né? Não é tipo um manda e o outro obedece, é uma amizade, uma parceria mesmo, de
os dois aproveitarem o momento, né, de fazer aquilo ser legal para ambos, para não estar só a gente se divertindo ali com o cavalo, porque para fazer folia, né, porque a gente quer, mas poder fazer disso um momento prazeroso para os dois, para nós e para os cavalos. Então eu acho que primeiro começa por aí. E a gente tentar realmente enxergar através dos olhos deles, né? O que é tudo isso, né? A montaria, enfim. Pra gente começar a pensar como cavalo, né? Digamos assim. Porque a gente pensando como cavalo, a gente consegue começar a se colocar no lugar deles e pensar, né? Tipo, se eu fosse um cavalo, como eu estaria me sentindo com isso, né? Tu acha que é possível fazer com que os cavalos gostem da montaria, do processo de carregar alguém, de receber comandos? Isso é polêmico, né? Mas eu acho que depende muito. Na minha opinião, assim, eu acho que a gente nunca vai conseguir saber exatamente a resposta disso, né? Mas eu acredito que em alguns casos, não na maioria, eu acho que em uns casos mais raros, assim, podem ter cavalos que desfrutem disso, quando é uma relação, assim, de muita conexão mesmo, daqueles cavalos que nem a gente vê no filme do Spirit, que vira literalmente, você vira uma parte da manada, né? É uma coisa só, como se fosse um centauro, ou como se você fosse parte da manada, né? Que o cavalo te enxerga como um membro da família dele ali. Daquelas coisas que a gente vê, né? Da pessoa brincar com o cavalo, do cavalo correr atrás, brincar e empinar como se estivesse brincando com outro cavalo. E eu já vi casos de cavalos que, tipo... Inclusive, meu tio, eu tenho um tio por parte de pai, que ele leu os livros do Monty Roberts e tal, e ele domava cavalos, e teve uma égua que ele domou, que ele tinha uma relação desse tipo, assim, com a égua. E daí, quando ela não queria carregar ele, ela abaixava para ele descer. E daí ela não ia. Só que era, tipo, não era uma mania que ela fazia sempre para não andar. Porque ela andava com ele normal, eles iam para todo lado, mas tinha dias que ela não queria, e daí ela abaixava, e ele descia. Então, entendeu? Não era uma... Porque a gente tem muito isso, né? Quem vai para esse mundo mais profissional, assim, do cavalo, que a gente não pode deixar o cavalo fazer certas coisas para ele não pegar mania de fazer aquilo, né? E não querer mais mudar depois e voltar a fazer como era antes. Aí, tipo, cavalo que, por exemplo, sei lá, não quer mais virar para a esquerda, por exemplo. E aí você deixa isso passar. Depois o cavalo nunca mais vira para a esquerda, por exemplo, né? Mas nesse caso não era isso, era porque eles tinham uma relação verdadeira, assim, de amizade. Então, assim, hoje eu não de comunicação. Exatamente. Tipo, hoje eu não tô afim de te carregar, eu não vou te levar. E daí ela baixava e não ia. E tinha dias que eles andavam normal. Ele também andava nela sem nada quando ele queria. E quando eles saíam pelo acampamento, porque isso era no acampamento de uma montanha lá, onde a égua ficava e tal, quando eles saíam, tipo, em turma com pessoas, às vezes a égua seguia eles, tipo, ela saía de onde ela tava, fugia, pra seguir eles junto, tipo, sem ser montada, como se fosse um cachorro, assim, ia atrás pra ir junto nos lugares porque ela queria estar junto, entendeu? Então, nesse caso, eu acho que dá pra perceber que, sim, ela gostava da companhia dele, que eles formavam um único ser, assim. Então, nesses casos, eu acho que dá pra perceber quando o cavalo gosta daquela relação com a pessoa ou quando é uma relação só de montaria mesmo, do cavalo só aceitar ser montado, mas não gostar, né? Para quem quer se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, eu aproveito esse espaço para divulgar. Existe um escritor, eu poderia dizer filósofo, um pensador, um cientista equino, e que é a pessoa mais esclarecida sobre cavalos que eu já tive a oportunidade de conversar virtualmente e de ler e de aprender com, que é Davi Castro. Davi Castro, para quem quiser conhecer um pouco do trabalho dele, ele tem 2 livros, que é O Silêncio dos Cavalos, El Silencio de los Caballos, e La Sonrisa del Caballo, O Sorriso dos Cavalos, né? Esses 2 livros são incríveis para quem quer abrir um pouco a mente a respeito do que é esses processos de montaria e o quão maléficos eles são para o cavalo, porque o Davi Castro ele é um militante da causa equina, né? E tem muito bem definido o posicionamento dele de nenhum tipo de exploração com os cavalos.
Vou aproveitar também para trazer um pouco da minha visão sobre o que é a nova era. Que nem eu estava falando para a Amanda, né? Esse é o primeiro podcast, então a gente tem que... Vai ser uma entrevista dupla, né? A gente vai se perguntando e se respondendo em conjunto, porque justamente a gente quer abrir esse campo de percepções, de visões, e a Amanda vai seguir com a gente por mais um mês, então dá para fazer um outro podcast aí, com uma entrevista bem direcionada para o assunto que vocês quiserem. Então vocês podem comentar aí que a gente vai trazer. Mas eu vejo que existe sim uma necessidade de, numa relação de montaria, ter um animal submisso, um animal obediente, disciplinado. Porque a gente tem sob nossa responsabilidade, sob nossos comandos, uma máquina que pode máquina não no sentido pejorativo, né? Porque a gente às vezes olha para o cavalo como um instrumento, como uma máquina, mas não é nesse sentido. Mas a gente tem uma máquina que tem um potencial de matar ou de morrer, né? E que não conhece o mundo humano. Eu já falei disso uma vez num vídeo, né? O cavalo ele não conhece o mundo humano. Então, às vezes, ele sai de perto do fio da calçada, né? Porque está com medo de uma boca de lobo, né? De um esgoto, de uma lixeira, que não representa perigo nenhum, e se atira para o meio da rua, onde está vindo um caminhão que representa perigo. Mas ele não conhece esse mundo. Ele não sabe o que é isso, né? Então... se eu tenho um animal que confia em mim e que principalmente é obediente o suficiente para quando ele tentar se atirar no meio da rua, levar ele para o canto de novo e dizer assim, não, é aqui que tem que ficar, porque tu não sabe que tá vindo um caminhão aqui atrás que pode te pegar, eu tenho um animal um pouco mais seguro nesse ambiente humano em que a gente coloca eles, né? E principalmente quando eu estou em cima de um cavalo, eu preciso ter domínio sobre ele, né? Sobre o corpo dele, sobre as reações dele, para que eu não me bote em risco. Porque se um cavalo disparar a campo aberto, ele está me colocando em risco, está colocando ele também em risco, né? E esse domínio, esse controle sobre esse animal, ele vem de vários lugares, né? Ele não é só um controle físico, que é muitas vezes onde a gente vai até aí. A gente se condiciona a exercer um controle físico, um controle dos pés do nosso animal, né? De movimentação. Mas se a gente consegue ter sobre o cavalo um controle emocional dele, né? E principalmente se a gente consegue fazer isso a partir do nosso próprio controle emocional, ou seja, eu gerencio as minhas emoções e sabendo desse senso de manada dos cavalos, eu sei que ele vai se conectar a isso e que ele vai também exercer uma autorregulação. Eu consigo ter o controle não só físico, mas psicológico, emocional do meu cavalo, né? E algo aí, quando a gente consegue exercer esse nível de vínculo com os cavalos, algo aí transcende a relação de submissão. É como eu vejo. Quando a gente consegue... porque o centauro, a cabeça do centauro, ela é humana. Né? A decisão, o objetivo, o foco, o lugar onde nós queremos chegar, quando a gente fala de um centauro, que é uma criatura mitológica, mas que é um arquétipo que está presente dentro de nós, a cabeça é humana, ela não é equina. Né? Então, quem comanda isso é o ser humano. E aí eu deixo uma questão. E o coração? Onde está o coração do centauro? Está na parte de cima ou na parte de baixo? Ou é os dois? E se for os dois, eles têm que bater em uníssono, né? Tem que ser um círculo... Um infinito, né? Sim. O sistema circulatório tem que ser oitavado, né? Então tem que bater em conjunto. Enfim, tô viajando aqui nas histórias, mas para dizer que quando eu falo de nova era, eu sim entendo que enquanto a gente estiver exercendo esse poder de montar a cavalo, a gente tem que ter um animal submisso, um animal disciplinado, um animal obediente. Como a gente vai chegar aí? Bom, isso não precisa ter nenhum tipo de dor nesse caminho, né? Um método doloroso, né? Ao mesmo tempo, não é sobre isso. Quando eu falo de nova era e quando eu penso em uma nova era na relação com os cavalos, eu penso num universo que se amplia, que vai além da montaria como um todo. Quando eu penso nessa nova era, eu penso em ampliar essa visão
da montaria como um todo. Porque a nossa relação como humanidade com os cavalos começa num âmbito predatório, né? Então a gente primeiramente preda os cavalos para nos alimentarmos dele. Isso há 12 mil anos lá nas estepes asiáticas, né? Os povos mongóis, os citas, os sumérios, enfim. E aí a gente começa a, rebanhando esses cavalos, a montá-los. Num primeiro momento, para que quando a manada, por exemplo, disparasse, a gente pudesse acompanhar eles desde um lugar no seu lombo, né? Então aí tem mais um livro para quem quer se aprofundar um pouco nessa história. Bjarke Rink descreve essa relação iniciando no livro Desvendando o Enigma do Centauro. E aí a gente passa então a montá-los, e a partir do momento em que a gente monta neles, a gente começa a visitar novos povos. E novos povos, a gente amplia o nosso espaço vital, porque se a gente estava peregrinando a pé era uma coisa, a gente peregrinando a cavalo era outra, a gente carregava mais coisas, a gente chegava mais rápido, a gente chegava mais descansado, né? Então a gente começa a ampliar o nosso espaço vital e a gente começa a entrar em contato com outras culturas. O que a gente faz com tudo que é diferente de nós? A gente mata. Então começaram as guerras dos impérios, né? E o cavalo foi um agente crucial em todo esse processo, né? Na verdade, a gente nem faz ideia do quanto os cavalos foram importantes para que o mundo fosse como ele é. Os cavalos foram extremamente importantes nisso. E aí depois a gente utiliza o cavalo, ou junto a isso tudo a gente utiliza o cavalo para poder produzir, né? Para poder, como força agrária, depois como força de tração, como força de transporte, a gente vai utilizando o cavalo para tudo aquilo que era necessário. E até hoje os carros são medidos em horsepowers, né? Em cavalos de potência. Pero já não há mais a necessidade. Como a gente falou, em poucos lugares há necessidade mesmo de montar cavalo para a sobrevivência humana. Já é algo que está quase se extinguindo, né? Eu conheci lugares onde as pessoas só chegam a cavalo. Por exemplo, nas montanhas de Minas, em alguns lugares que eu fui para lá, não tinha como chegar de carro nas casas das pessoas. As pessoas chegavam a cavalo, era o meio de transporte. Então existe isso ainda, ainda existe muita gente que vive dessa maneira. Mas, né, generalizando, a gente já, como humanidade, já desenvolveu outras formas de produzir, outras formas de se movimentar, outras formas de se locomover, né, e inclusive de atacar impérios, né, de atacar outras nações. Já não precisa mais dos cavalinhos de chumbo. Só na Primeira Guerra Mundial morreram 8 milhões de cavalos, né? Então muitos animais se sacrificaram nessa dinâmica. E aí, essa relação já foi estabelecida. A gente já fez com que os cavalos estivessem presentes nas 4 partes do globo, nos 4 cantos da terra. O que nós vamos fazer com isso a partir de então? Né? E aí é que vem, na minha concepção, essa nova era, porque a gente por 12 mil anos conduziu cavalos. Há 6 mil anos nós montamos nele e dizemos, vocês têm que ir para esse lado, para esse lado, para esse lado. E talvez essa nova era seja o momento em que os cavalos possam nos conduzir. E aí nos conduzir para relações mais amorosas e mais amistosas, como eles são mestres há 55 milhões de anos em viver em manada, viver no coletivo, nos conduzir para o sentir, porque a principal arma do cavalo na defesa contra predadores é a capacidade que ele tem de sentir o ambiente onde ele está, com os membros da sua manada, com a presença ou não de predadores na volta, com a manifestação da natureza como um todo. Então, são mestres nessa arte do sentir. Então, a gente pode aprender isso com eles. E, principalmente, se valer tanto do ser manada, do instinto gregário que eles têm, quanto do sentir deles, da capacidade sensorial dos cavalos, para desenvolvermos-nos como seres humanos. Estabelecermos vínculos diferentes, né? Então, eu ainda me valho muito da Doma Índia, ainda trabalho com isso, tenho cavalos em doma aqui no rancho, ainda domo animais, mas eu amplio cada vez mais e busco ampliar cada vez mais o meu tipo de relação com esse cavalo, com esse animal, para que eu possa desfrutar desse universo com tudo que esse universo tem. Porque tem muitas coisas. E a gente é muito condicionado pelos 6 mil anos de montaria que a gente tem feito com o cavalo do jeito que a gente faz. Né? Como tu vê, mana,
essa nova perspectiva de maneiras diferentes de se relacionar com cavalos. O que disso tu já conheceu? O que disso tu já experienciou? Existe reiki com cavalo, existe cavalos curadores como o peio, existe constelação com cavalo, existe coach com cavalo, existe ecoterapia, enfim. O que disso tu já experienciou? O que dessa sensibilidade dos cavalos tu já presenciou? E como tu vê essa ampliação do universo do cavalo, que hoje é um universo muito mais de montaria, né, para outras possibilidades? Bom, dessa parte mais ampla com os cavalos, eu já presenciei a constelação familiar com cavalos, né? Que para mim foi uma experiência incrível, assim, porque eles realmente, como eles têm essa capacidade de sentir, assim, né, muito mais avançada do que a nossa, né? Até porque os cavalos não têm ego, né? Os animais não têm. Então acho que a gente também pode aprender muito daí, porque a gente está sempre pensando, né? O que eu vou falar? O que eu vou responder? O que eu vou fazer amanhã? Ai, mas e o que eu fiz ontem? Não sei o que, tá pensando um monte de coisa. Os cavalos não têm isso, né? Eles estão vivendo aquele momento presente e eles vão resolver o que eles vão fazer na hora que o perigo chegar, na hora que alguma coisa acontecer. Eles não estão pensando nisso antes, né? Então, por esse fato deles não terem ego também, eu acho que ajuda muito nessa coisa do sentir, que eles têm mais aguçado, né? E na constelação com cavalos, eles realmente entram no campo, assim, né, vibracional que se cria ali e... Atuam. Exatamente, essa palavra. Eles atuam no campo como se eles estivessem vendo, né, assim, é uma coisa incrível. Inclusive, teve uma ocasião num viver que a gente fez uma constelação que os cavalos formaram casais em volta da roda, assim, de pessoas. A gente estava todo mundo sentado no chão em roda e todos os cavalos formaram casais, assim, todos machos e fêmeas duplas em volta da roda certinho, assim, parecia que tinham sido colocados ali. E o tema da constelação tinha a ver com isso, né? Tinha a ver com isso. Então, e teve uma outra ocasião também que os cavalos, eu acho que eram só as éguas da manada, formaram uma fila, assim, as matriarcas, assim, né, representando toda uma linhagem, né, ancestral. Então, eles sentem esse campo e atuam, né, de acordo com ele. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tá, né, que a constelação traz, que dá para ampliar essa forma de olhar para o cavalo, que vai além da montaria. E, além disso, o que eu já experienciei também, que é ancestral, mas ao mesmo tempo eu considero recente, que é a arquearia montada, né? Porque ela é ancestral, mas ela tem sido resgatada, né? Agora, ultimamente. Era uma coisa que a gente não ouvia muito falar antes. Eu mesmo conhecia a arquearia montada, acho que foi através de ti também, do viver e tudo. E eu também me apaixonei por esse esporte, porque dos esportes equestres é o que menos força, né? O cavalo, que ele só tem que correr ali em volta da pista e solto. Quanto mais calmo e tranquilo ele tiver, melhor. Melhor. E é sem pegar na rédea, nada. E exige muito, muito foco, né? Concentração nossa e muito estado de presença, eu acho, e de conexão com o cavalo. Porque os outros esportes, claro que também exigem, né? Eu acho que todos exigem, mas tem aquela coisa da técnica, né? Muito de se pegar a rede mais pra cá e fazer assim mais com a perna. Na arquearia montada, você tem que estar muito concentrado, né? Porque para atirar uma flecha num alvo, né? Assim, você já tem que estar muito concentrado. Ainda num cavalo correndo, é assim, acho que o dobro, o triplo de atenção que você tem que ter. Então, quanto mais você e o cavalo estiverem em sintonia ali, melhor vai ser o tiro, né? Melhor vai ser como você vai sair ali no E esporte. a arquearia, ela é por exemplo, uma forma de oração no Japão, né? Uma forma de louvar o divino, né? A arquearia é a arte marcial mais antiga do mundo, né? E a arquearia montada foi o que proveu para o Império Mongol, por exemplo, ser o maior império do mundo. Então, assim, isso tá num nível do inconsciente coletivo humano, isso tá dentro da nossa alma, num lugar tão profundo, que aqui durante o Viver, por exemplo, a gente faz, né, a prática da arquearia montada. O Viver é a nossa imersão, que acontece aqui nesse espaço. E aí a gente está fazendo a prática, assim, tem gente que vem e que nem é do cavalo. Aliás, 50% do Viver é de pessoas que não é do cavalo.
Gente que não nunca são, nem não montou, são do né? cavalo, nunca montaram a cavalo. E outros 50% são pessoas que são imersas nesse mundo. E isso é muito legal porque dá um choque sanguíneo, né? Da galera que não é com a galera que é, esse acolhimento, e todos praticam coisas novas, todos praticam coisas que geralmente nunca fizeram, né? E arquearia montada, tem gente que nunca deu um tiro, nunca fez nada, e a gente bota as pessoas a praticarem pela primeira vez, assim, não, agora vai ser um tiro intuitivo, um tiro primitivo, eu vou entregar o arco e a flecha na mão de vocês e vocês vão atirar do jeito que sair. E aí tem gente que atira do estilo mediterrâneo, com a pegada eslava, com uma pegada indígena, de um outro jeito, que daí depois tu olha uma figura num livro antigo e era igual que aquela pessoa tirava. De onde é que ela tira isso, né? De onde é que isso vem? É porque acessa algo, uma memória incontida nas nossas células, na nossa genética, na nossa epigenética, sei lá onde, mas acessa isso e aquilo vem, e quando tu consegue trazer toda essa força e ainda ter mais algum tipo de técnica, algum princípio, isso gera um empoderamento pessoal e uma capacidade de mindfulness, de atenção plena, de presença, que é incrível, né? Inclusive, existe um livro que eu ganhei de um amigo, que tem o prefácio, inclusive, da Monja Coen, que é A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Fala justamente sobre o que é esse processo de arquearia para as pessoas que praticam a arquearia meditativa lá no Japão, né? Essa arquearia originária, por assim dizer, né? Então, é um esporte incrível. E, de fato, é um esporte que sai um pouco do protocolo dos esportes equestres, né? Exige muito pouco do cavalo. Quanto mais relaxado e conectado ao cavaleiro o cavalo tiver, mais o cavaleiro consegue fazer os movimentos devidos, né? E justamente por trazer essa atenção plena, essa consciência corporal, essa paz de espírito, essa força física, porque tu faz muita força física para puxar um arco de 40 libras, por exemplo, né? E tudo isso em conjunto, parece que o cavalo ele se torna parte de ti no momento do tiro, né? É o tiro do coração, como a gente fala. Então, com certeza, assim. Nossa, e se valer dessas características dos cavalos, né? Tanto da sensibilidade deles, quanto do ser manada, quanto dessa transmutação energética. Tem gente que faz reiki com cavalo, né? Já tive essa experiência também. É incrível a maneira como os cavalos elucidam, tornam tangível, palpável, visível, isso que para nós como humanos está tão distante, está no campo do misticismo, da mágica, da superstição, do que não é real, do que não... E é muito real, né? Que é essa forma como o nosso coração, aquilo que a gente sente, atua, interage com o que está fora, porque no final da conta não existe dentro e fora, né? Se o que eu sinto aqui toca lá, o que está lá está aqui, né? E assim por diante. Então, esse olhar para com o cavalo é um olhar que respeita mais a natureza da onde ele vem, a natureza dele como um todo, né? E esse podcast, o podcast Segunda Chance, é um podcast que vem trazer essa nova forma, essas portas abertas, né? Vem abrir esses portais de consciência para nosso jeito de se relacionar com a natureza. Hoje nós falamos de cavalo, mas a gente pode falar da capacidade que os cães, todos os animais têm de sentir o terremoto que vai se chegar, né? Dizem que quando deu o tsunami, os homens de campo, né, as pessoas que moravam em regiões rurais, perceberam os animais todos fugindo, se refugiando em montanhas e tudo mais. E eles seguiram, e esses sobreviveram, esses se saíram bem. E os outros que estavam tão desconectados, estavam tão no mundo humano, né, no mundo, enfim, supérfluo humano, acabaram ficando para trás e o tsunami pegou, porque de tão desconectados que estão da Terra, né? E como os animais têm essa capacidade de nos trazer informações. Ainda não desenvolveram uma máquina que detecta cheiros tão bem quanto um cachorro. Ainda não desenvolveram uma máquina que é capaz de reacionar tão bem aos nossos estados internos quanto o cavalo. E eu duvido que vão gerar. Isso é algo que a gente só vai poder acessar à medida que a gente se permitir olhar para esses animais e para as plantas, e para as pedras, e para a água, para o mar, para o rio, para a árvore, para o céu, tal qual isso é. Tal qual cada uma dessas coisas é.
E agora eu lembrei até de uma frase que me falaram uma vez, você falando isso, né, desse mundo humano, assim, que é muito superficial, né, que é a gente esqueceu que a gente faz parte da natureza. Me falaram uma vez isso. E isso é muito real, né, porque os animais, eles não conhecem outra forma de viver, né, eles estão ali na natureza e aquela coisa, né, dos índios, quando eles viviam assim, eles também sabiam, só de olhar pro céu, pro vento, como que tudo reagia, eles sabiam mais ou menos como que ia ser o dia, o que ia acontecer, né? E a gente foi perdendo isso, né? Então, hoje em dia, a gente não sabe mais olhar, assim, só para a natureza e deduzir essas coisas. Então, os animais, como eles estão ali nesse meio, não conhecem outra coisa além disso, eles estão conectados. A gente foi se perdendo disso, né? Foi para a cidade, começou a usar roupa, sapato, celular agora, né? Que diz tudo pra gente. E a gente esqueceu que a gente vem no mesmo lugar que eles, né? A gente vem no mesmo lugar. A Somos gente também. cohabitantes, né? Exatamente. A gente também é bicho, né? É É a mesma bicho. coisa, a gente é bicho também. E a gente foi se esquecendo disso, né? Totalmente. E esse mundo humano, ele é ilusório, né? Ele é irreal. Porque se a gente olhar, tipo assim, o Yuval Harari fala muito disso, né? O que é o dólar? O dólar é uma narrativa. O dólar é uma história. O dinheiro é uma história que nos contam, né? É uma consolidação, uma crença humana muito bem consolidada de que aquilo tem determinado valor, né? Vale determinado serviço, vale. Mas se tu entregar $1 para um cavalo, ele vai pisar em cima, ele não vai saber o que é, porque aquilo ele não come, né? Não ajuda em nada. É só, na verdade, ele deve até nem gostar muito, deve ser fedorento e polui. Então, se tu entregar $1 para uma ave, o dólar, ele, aos olhos da grande mãe, o dólar não é nada, gente. Aos olhos da grande mãe vale muito mais uma planta, pasto, uma né? árvore, né? E para a cultura originária, não tem, e eu acho que em todos os povos latino-americanos, não tem uma palavra que designe natureza. Porque não tem o que não seja natureza. Entendeu? Eles nunca criaram uma palavra que diz assim, não, isso aqui é a natureza e isso aqui somos nós. Não existe essa separação. Como assim? Como assim? A natureza e o ser humano. Como se não fosse, né? como se não fosse uma coisa só, né? Por quê? Porque esse telefone aqui vem de Marte, é jupiteriano. Não. Tudo é natureza manufaturada, beneficiada, mas tudo é natural. Tudo é natureza. O que não é natural, né? E mais interessante disso, eu fui dar uma palestra num evento da Dalila Machado lá em São Paulo e era a natureza humana, a natureza a serviço da cura humana. E aí eu fiquei pensando nessa frase, assim, eu tentei ficar criando conjecturas sobre isso e eu quase não consegui desenvolver uma palestra prévia, teve que sair tudo ali no flow, porque eu fiquei pensando assim, nossa, mas a natureza a serviço da cura humana, mas a cura humana é a cura da natureza. A cura da natureza é a única possibilidade de cura humana, porque se a gente não curar a natureza que a gente mesmo machucou, a gente não tem nem como viver. Então, a cura a serviço da natureza humana, quer dizer, a gente se curar faz com que a gente seja mais humano. E o que é ser humano? O que é ser humano? É a única espécie que o nome é um verbo. Não tem o sentir-se cavalo, o estar ave, né? o achar-se planta, não. Mas tem o ser humano, é um verbo, é uma busca. É uma ação. Ser mais humano. O que é ser mais humano? Além do desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento da minha humanidade, né? Da minha humanidade em mim. Então, tem sido uma grande escola olhar para a vida sem esse óculos humano, né? Ou com esse óculos da natureza. Né? Se a gente tirar esse mundo humano que é ilusório, que é composto de narrativas, de coisas que parece que são necessárias e não são, o que de verdade é real, né? E é criação divina? Como é que a gente diferencia a criação divina da criação humana? A criação humana sempre ruma pro desintegrar-se, sempre ruma para a destruição. A gente ergueu esse galpão aqui.
Se a gente deixar esse galpão fechado por 2 meses, a natureza toma conta disso aqui. Nasce barata até por dentro dos nossos ouvidos. Se não entrar gente aqui e não sair botando veneno e matando as plantinhas, as raízes, o cipó toma conta disso aqui, as baratas, os morcegos, tudo vai... Isso aqui vai ruir a parte humana dessa coisa e a natureza vai tomar conta disso. E vai até que vai vir tudo abaixo e a natureza vai continuar. E se deixar, isso aqui vira uma floresta. As raízes rompem o chão e tudo. Um solo desértico que foi devastado pela ação humana, se tu deixar ele ali, não faz nada, não toca, só deixa. Vai nascer as briófitas, né? Vai nascer as samambaias ali, vai nascer as guanchumas, vai nascer daqui a pouco uma vassourinha, daqui a pouco nasce uma árvore maior e daqui a pouco aquilo ali vai virar tudo um grande biodiversidade, uma grande forma, uma grande incubadora de formas diferentes de vida, que é uma floresta, né? Então, tudo que é a criação humana, ela no momento que a gente termina de construir um prédio, ele já começa a ação do tempo a destruir ele. Então, e às vezes a gente nem termina de construir e já está se ruindo, né? Botou um tijolo aqui, nego, já está começando a contar o prazo de validade. E o contrário é verdadeiro. Então a natureza da criação divina é sempre rumar para mais vida, para construção, é o processo de anabolismo e não de catabolismo, né? Vai gerando cada vez mais, isso por conta própria. Não precisa da intervenção humana. Vai acontecer naturalmente, de gerar mais vida. Então essa é a diferença da criação humana para a criação divina. E tem um lugar onde essas criações confluem, que na minha percepção é a arte. A arte humana é um tipo de criação que a gente faz, sabe-se lá se a gente faz, se a gente recebe, se a gente canaliza, mas que gera mais vida, que gera consciência, que gera mais biodiversidade, mais formas diferentes de vida. Um quadro tem a capacidade de abrir um portal dentro de ti, de gerar mais vida dentro de ti. Uma música, uma escultura, um filme, o spirit, né? Então, esse imaginário humano, ele é composto de muitas formas de arte que a gente viu, né? E que nos tocou e que nos formou, né? Então a arte, para mim, ela é essa forma humana de fazer uma criação divina, de fazer uma criação que gera mais vida. E esse podcast é uma arte. Essa oportunidade de conversar é a nossa arte, é a gente fazendo a nossa arte, né? A gente começou cantando porque, na verdade, a gente não tinha muito um papo, né? Era mais ou menos isso, a nova era na relação humano-cavalo. E existe um documentário chamado The Herd. Herd? Manada? Herd. The Herd. Que é um documentário de uma pintora, não me lembro de onde ela é, escocesa, não sei, mas que ela pintava quadros e tinha um determinado tipo de pintura e um valor meio estimado dos quadros dela, e ela meio que deixou essa vida e foi pro meio de um campo, comprou uma área de terra, botou um monte de cavalo e foi viver com os cavalos lá. E meio que abandonou a arte, só foi viver com os cavalos por um período. Ela passou a fazer uma espécie de imersão, onde as pessoas vão para lá para se conectar com os cavalos. Ela foi curada pelos cavalos, esse contato com ela transformou a vida dela. Ela leva pessoas para serem transformadas por esses animais. E as pinturas dela, tipo assim, ficaram inimagináveis, lindas. Ela começou a pintar quadros com outro brilho, com outro tipo de pintura, com uma inspiração muito mais profunda. E, consequentemente, os quadros dela passaram a valer muito mais. Então, eu entrei no site dela para ver, tinha quadro tipo de 25 mil euros, os quadros dela, né? Então, isso também é uma capacidade dos cavalos, que eu já ouvi falar. Que quando a gente, inclusive já experienciei, o início do livro que eu comecei a escrever, foi justamente no período em que eu estava convivendo com os cavalos. A gente estar próximo aos cavalos, convivendo mesmo, né? Vivendo com eles, estando mais disponível, parece que nos torna um canal mais limpo, mais transparente para a nossa arte. Para a arte de ser a gente. E tudo é arte. A arte é a expressão do coração. Uma cozinheira que faz uma comida e bota ali o seu coração, ela está fazendo naquela comida a sua arte, né?
Tudo é arte, né, na verdade, se a gente for parar pra pensar assim. E o que você falou dessa nossa conversa, porque é muito lindo, né, poder compartilhar, né, as nossas ideias, os nossos sentimentos, assim, principalmente com quem pensa parecido com a gente, assim, parece que se a gente ficar conversando aqui, a gente vai até amanhã. Justamente, nós já estamos com 1h20 de podcast. Esses aqui são os nossos microfones, os nossos microfones profissionais, são os gravadores de voz do telefone. E para nós encerrarmos o nosso podcast Segunda Chance, o primeiro da história desse podcast, que vai ser como é que a gente fala? Um legado incomensurável que deixará esse podcast na humanidade, segundo a minha própria filosofia, segundo as fontes da voz da minha cabeça. Nós vamos fazer o nosso rápido jogo de perguntas e respostas com as mensagens que nos mandaram no Instagram. Então eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, @guto_petri, com Y no final, para as pessoas nos mandarem perguntas para eu responder aqui no podcast. E a Manatiara vai fazer um bate-bola comigo para nós finalizarmos e já deixando também esse convite para que os próximos podcasts que nós entregarmos vocês possam estar conosco. Como eu falei, a gente não sabe muito bem fazer isso, então está sendo uma experiência, mas acho que está sendo bem divertido, né, mano? De onde vieste, nobre guerreiro, que já tanto deste aos homens daqui, puseste em teu dorso hábeis lanceiros pela liberdade. Bate-bola de perguntas e respostas. Temos que criar um nome para esse quadro. Digam aí nos comentários que nome poderia ser essa parte do podcast. Tipo, um nome bem criativo, assim, pra gente colocar como rotineiro toda vez que a gente gravar. Dali, a Amanda vai fazer a pergunta e eu vou responder de forma bem rápida para nós terminarmos esse bate-papo. Tá, então eu vou ler o nome das pessoas que perguntaram e me perdoem se eu errar o nome de alguém. Então, a primeira pergunta aqui é Marilene Moraes. Como você conceitua segunda chance? Essa pergunta ela deve vir de alguém da Marilene Moraes. Marilene, que talvez não tivesse, né, ouvido falar do nosso movimento Segunda Chance. E aí parece que segunda chance é uma coisa do tipo assim, segunda chance no amor, segunda chance para uma pessoa que, sei lá, foi presidiária e tem que ser inserido na sociedade de novo, né? Mas agora eu acho que com esse podcast as pessoas entenderam um pouco mais do que é, né, o movimento Segunda Chance. E para quem quiser ver como isso tudo foi gerado, no momento em que foi gerado, eu vou deixar no link desse vídeo no YouTube, eu vou deixar na descrição desse vídeo no YouTube, eu vou deixar o link para acompanhar o primeiro vídeo do primeiro plantio de árvores que eu fiz, né, e que gerou todo esse movimento que a gente chama de Segunda Chance. A próxima é Simone Frolich. Como visitar teu espaço? A gente aqui está no Rancho Coração de Puma, que é a nossa casa, e o Rancho Coração de Puma ele não é aberto para visitações, porque justamente é a nossa casa, e se a gente abrir para visitações a gente não vai ter o nosso espaço sagrado bem guardado. E então a gente tem aqui algumas vivências, tanto vivências de constelação familiar com cavalos, quanto vivências de arquearia montada, quanto vivências de doma índia, além dos processos imersivos com cavalos, como o viver que a Manatiara comentou com vocês. Isso não é uma propaganda, embora pareça, é só para dizer que a gente não tem aqui visitações, e se você quiser estar aqui conosco, vivenciar alguma dessas práticas, é só entrar em contato com a Dai, cujo número está na minha bio do Instagram. Ainda dessa mesma pessoa perguntando se você mora no Rio Grande do Sul. Sim. Então, sim. O Rancho Coração de Puma fica na cidade de Capela de Santana, a 40 minutos do Aeroporto Internacional de Porto Alegre. E da onde vem tua força? I don't know. A minha força maior, provavelmente uma pessoa que tem acompanhado esse processo de luto do João Valente para fazer uma pergunta dessas, a minha força maior vem do meu sonho, da minha ambição, do meu brio, do meu ímpeto por deixar um rastro
benéfico, um rastro de luz, não luz de brilho, mas luz de consciência, de lucidez, um rastro, um legado benéfico para a humanidade por onde eu passar. Então isso é uma premissa que eu tenho na minha vida e eu sinto que isso me dá uma força, me dá um brilho que é inesgotável. Não importa o que aconteça, eu ainda vou querer deixar o meu rastro, o meu legado na Terra, e um legado que seja bom para as pessoas e para a Terra como um todo. Priscila Gonçalves gostaria de saber qual o momento-chave que virou para você sair da vida antiga que você tinha. Eu participava do concurso cultural de peões farroupilhas, que é um concurso do movimento tradicionalista gaúcho, e eu dediquei muito tempo da minha vida, assim como que 1 ano e meio ou 2 anos, em um estudo profundo para eu participar daquele concurso, tanto em estudo quanto preparação das provas artísticas, campeiras, culturais, enfim. Eu fiz inclusive um livro na pesquisa de campo, era para ser um relatório, eu fiz um livro. Tal era a minha dedicação para aquele concurso. E aí, naquela feita, eu participei do concurso e eu fiquei em 4º lugar, ou seja, não entrei na gestão, que era composta pelo 1º, 2º e 3º lugar do peão farroupilha. Quando esse baque me tocou, na época, isso era muito importante para mim, né? E quando me tocou isso, eu olhei para minha vida e comecei a perceber que não tinha mais sentido nenhum e que o próprio concurso era uma grande fuga. Então, essa derrota, ela me trouxe inúmeras vitórias, porque se eu não tivesse... se eu tivesse acessado aquela gestão, né, se eu tivesse conseguido ser consagrado como peão farroupilha naquela época e tivesse acessado a gestão, eu estaria num compromisso, preso a um compromisso por 2 anos. Foi alguns meses depois de eu não ter ido bem nesse concurso que eu resolvi deixar minha vida, pegar uma moto e morar na rua por um tempo até que eu reencontrasse quem eu verdadeiramente era ou algo mais próximo de quem eu verdadeiramente sou. Divina Moda SHV. Gostaria de entender melhor o seu trabalho. Comecei há pouco tempo te seguir. É uma longa história. Mas o meu trabalho ele consiste em 3 grandes pilares, que é a Doma Índia, a constelação familiar com cavalos e os processos imersivos com cavalos. Então, eu sou professor de Doma Índia, logo mais, em pouco tempo, a gente vai estar lançando um curso online de Doma Índia para quem quer aprender essa técnica. Eu sou constelador com cavalos, então atendo pessoas através desse processo terapêutico da constelação familiar com cavalos, e também sou professor de constelação com cavalos na escola Kahuna. E eu pratico, eu faço movimentos de imersões com cavalos, imersões de autoconhecimento com cavalos, né? Aí trazendo arquearia montada, trazendo a Doma Índia, trazendo várias vivências que eu fui aprendendo ao longo da vida, e isso me dá uma caixa de ferramentas para fazer um processo imersivo com cavalos. E esse ano de 2025, em maio, a gente também vai abrir um curso de formação em processos imersivos com cavalos. É um protótipo esse curso, mas já tem uma turma inscrita. E para quem quiser, então, trabalhar com isso, né, que é promovendo imersões com cavalos. É um curso bem lindo que a gente está abrindo e vai ser um curso em formato semipresencial de mais ou menos 3 meses de formação. Daiane Pramos, lidar com a dor da perda. É para ser bem rápido, tá? Então eu estou fazendo um resumo bem breve aqui. Está sendo incrível. É uma dor muito profunda, mas graças a essa profundidade da dor, a gente está encontrando lá nesse fundo do poço um novo ser. Tanto eu quanto a Dai, que está aqui escutando, estamos sendo extremamente transformados. Uma borboleta, quando vai para o casulo, ela se desintegra por inteiro, né? E é nessa fase que a gente... foi por essa fase que a gente passou, de perceber que ruiu de dentro para fora quem nós éramos e agora está emergindo algo novo. E quando tudo se rompe, só o que sobra é a essência. Então essa a gente está buscando preservar com todo afinco. Tika Jung, você pensa em estender esse movimento para as regiões afetadas pela enchente? As árvores foram embora e as margens dos rios estão completamente limpas. E como a gente comentou sobre o movimento Segunda Chance, né? Esse movimento começa
nas áreas atingidas pela enchente, começa na minha casa, né? Então, sim, quanto mais árvore a gente plantar, mais água penetra no solo, mais penetrável tá essa tez da terra e menos enchente nós vamos ter. Então, com certeza. Vocês aceitam voluntariados? Gostaria de cooperar e aprender com o seu Professor dizendo. Não sei. A gente, por enquanto, não está aceitando voluntariados. A Manatiara está sendo a cobaia de um programa de estágios que sim, a gente vai abrir, mas isso a passos lentos, porque tem muitas coisas antes para acontecer. Cleo Paches, gostaria de saber como divulgar seu trabalho. Tenho interesse, você é incrível. Compartilha com todos os teus amigos essa mensagem e lembra que ela não é minha mensagem, ela é a mensagem de todos aqueles que se sentiram tocados por ela. Anaindra Yoga, dizer sobre a importância do acolhimento pessoal, aceitar com amor as dificuldades. É tudo que a gente tem, né? Quando a gente acolhe a si mesmo, quando a gente honra a dor que nós estamos vivendo e faz dela algo de bom, é como se o mundo inteiro estivesse fazendo isso. Porque quando a gente muda a nossa forma de olhar para o mundo e a forma de receber os atravessamentos que o mundo nos gera, o mundo todo muda com isso. A próxima não é bem uma pergunta, mas Moura Joinville, te admiro muito pelo que faz e só te digo, não pare, você ilumina o mundo. Vai, BT, tamo junto. Gostaria de ver você falando sobre o sentido da vida, que o universo acalante vocês. O sentido da vida. Sermos quem nós somos. Porque ser o que se é melhor do que ser melhor do que se é. É isso. Dani Durante, passarinho que canta e voa. É nóis. Piu-piu. Josimar Michels, 20. Teu amor pela vida e os bichos e o campo te conecta com Deus? 100%. O amor pela vida é o que me conecta com Deus. O amor pelo campo, pelos animais, é o que me conecta com Deus, porque eu sinto que tudo isso é a manifestação mais pura do Criador, né? Tanto a natureza, os animais, esse externo, né? Essa coisa que está disponível para os nossos olhos olharem, quanto a vida, que é algo que não está disponível para os nossos olhos olharem, porque acontece dentro de nós. Essa experiência de vida é uma oportunidade divina, é um presente. Então, com certeza isso me conecta com Deus no talo. Tiagão Ferrador, existe possibilidade de vir ao Ceará? Sim, entre em contato através do link da bio do meu Instagram. Recanto do Lago em Cruz. Nessa segunda chance, onde o cavalo se encaixa? O movimento Segunda Chance ele surge com o plantio de árvores toda segunda-feira e o compartilhar desse plantio. Essa é a ideia mor do projeto. Com isso, a gente também amplia essa visão para o que é essa segunda chance, né? Toda segunda-feira plantar árvores, mas toda segunda-feira pedir uma segunda chance. E aí onde o cavalo se encaixa? Esse podcast fala justamente sobre isso, né? A nova era na relação humano-cavalo, ela é nada mais do que uma nova era na relação do humano com a natureza. Porque tudo que a gente faz com o cavalo é reflexo do que a gente faz conosco mesmo e com a natureza como um todo. É possível o uso dos cavalos para tratar a síndrome do pânico, ansiedade e fobia social? Com certeza, porque os cavalos eles estão além nessas dinâmicas que acontecem psicologicamente. Então eles vão te apresentar um outro jeito de olhar para a vida. Como fazer isso? Pode ser através de práticas terapêuticas integrativas, como a constelação familiar, ou pode ser através de práticas psicológicas, de ecoterapia, de coaching com cavalos, enfim. Tem inúmeras maneiras, mas com certeza o cavalo
atua auxiliando nisso, na ansiedade, na depressão e em vários distúrbios psicológicos. Você é cristão? Sim, porque sigo a Cristo. Cristo não como a entidade de Jesus, que foi um dos Cristos, mas Cristo como esse estado de consciência conforme o Egito já pregava há 4.000 anos antes. Como podemos fazer para contribuir com a segunda chance, além, obviamente, de realizarmos também? Divulgando, pegando esse podcast, enviando para todas as pessoas que tu sente que devem ouvir essa mensagem e da mesma maneira fazendo com que isso alcance o número máximo de pessoas, engajando pessoas nessa causa. Afinal de contas, por que não plantar uma árvore toda segunda-feira? Guto, precisamos de um norte de onde vamos plantar essas árvores. Meu pátio é pequeno. Não busque um norte, primeiramente, busque um sul. E, além disso, existem inúmeros lugares para plantar essa árvore. Sai do pátio da tua casa, olha para o teu vizinho, olha para o terreno baldio, olha para uma área de preservação. Lugares para plantar árvores não faltam nessa grande mãe. Como voltar a confiar no coração quando a mente mais uma vez atraiu quem não era para ser e ele acreditou que era? Ah, meu Deus, eu dando conselhos amorosos. Como voltar a confiar no coração se a mente atraiu, é isso? Se a mente atraiu, a mente não atrai, o que atrai é o coração. Então, primeiramente, silencia a tua mente, deixa as histórias de lado e te conecta profundamente com o teu sentir. A partir daí, a escolha vem mais consciente. Pá! Mandei muito no conselho amoroso. A outra Guto fala no podcast sobre a essência da família. É o maior legado que uma pessoa pode deixar para o mundo. Um filho consciente, bem instruído, e isso passa por uma estruturação familiar. Não que seja necessário papai, mamãe, filhinho, família margarina, mas dentro do coração dessa criança, ele tem que ter o seu núcleo familiar bem estabelecido. Se os pais estão separados, dentro do coração dele os pais permanecem juntos porque ele é fruto dessa união. É quando 1 mais 1 não dão 2, mas dão 3, ou 4, ou 5. Então, a essência da família, para mim, é a essência da cura da humanidade. É através da célula familiar que a gente pode ampliar o amor entre os seres humanos. A gente começa emanando amor para nossa família, a gente começa desenvolvendo um amor sincero, franco, com os nossos entes familiares, para depois ampliar isso para os nossos amigos, para os nossos círculos relacionais. Como você trabalha o seu psicológico para estar sempre em paz? Eu não estou sempre em paz, mas eu trabalho meu psicológico para buscar estar sempre em paz através da capacidade de silenciar o pensador, a voz falante, e ativar o observador e o cavalo que me habita, que é essa parte minha que sente o meu peito, que sente meu coração, que sente minha respiração, que sente a minha emoção, que sente o vazio, que sente a ausência de sentido, que sente a ansiedade e que sente o amor e que sente a vida como um todo. Então, diminuindo um pouco a vozinha que tenta explicar tudo que sente, que tenta codificar, que tenta julgar, que tenta colocar tudo em caixas, diminuindo a importância que eu dou para isso e aumentando a importância que eu dou para o que observa essa voz, para o que observa esse sentimento, para aquilo que em mim me faz sentir. Indicação de árvores nativas para plantio. Vou reflorestar meu sítio. Depende de onde tu é, mas isso uma pesquisa muito rápida no Google vai te dizer. Tem como me preparar para uma despedida? Sim. Se despede internamente antes. Eu fiz uma promessa quando a Mariana aí nasceu, alguns dias depois eu fiz uma promessa para ela, que se ela morresse, eu permaneceria sendo feliz. Eu te prometo que se tu morrer, eu vou continuar sendo feliz. E vou dar o meu melhor para que isso aconteça.
E eu fiz ela me prometer a mesma coisa. Agora tu me promete que se eu morrer, tu vai continuar sendo feliz. E eu fiz a mesma coisa pra Daiane. E eu pedi pra ela fazer a mesma coisa pra mim. E eu fiz a mesma coisa pro João Valente. Então, muito antes do João morrer, eu já tinha me despedido dele, mas não como alguém que cocria essa morte ou deseja essa morte, mas como alguém que aceita com muito altruísmo, né, com muita ausência de egoísmo, o destino de cada um. Alguém que respeita o destino de cada um. E essa prática de me despedir ou de prometer o meu desejo por felicidade mesmo diante da partida de alguém foi algo que eu aprendi com o Jader Marques, a quem eu deixo aqui também o meu abraço. Tem muita gente mandando mensagens de que são seguidores novos, enfim, parabenizando pelo trabalho lindo. Muito obrigado a cada um de vocês. Sou muito grato por estarem aí conosco. Você poderia nos trazer a ideia de viver a vida aprendendo com erros? O que eu penso sobre isso é que é uma forma de enxergar cada passo que a gente dá e cada episódio que acontece na nossa vida como um ganha-ganha. Porque ou eu ganho aquilo que eu me propus a receber, ou eu aprendo com o meu erro que não me permitiu receber. Então, ou eu ganho o que eu quis, ou eu ganho aprendizado sobre aquilo que eu quis. No final das contas, eu ganho ou ganho. Ou ganho ou aprendo. Se encontrasse Deus hoje, o que diria ele? Obrigado. AEVT. Gratidão. Eu encontro Deus hoje. O tempo todo. Já conhece a ayahuasca? Somos músicos e criamos a MESFI. Seria uma honra ajudá-los. Fiquem bem. AEVT. Conheço a ayahuasca, sim. Já consagrei várias vezes a medicina. Tenho muita admiração por esse equilíbrio e estilo de vida que vocês têm, pois isso é sinal de elevação. AEVT. O momento que vives é um momento difícil de muita aceitação, que talvez eu não teria tal equilíbrio. AEVT. Tchê, não tenho pergunta, mas uma afirmação. Tu é um ser de muita evolução, ou talvez mais, enfim, cortou. Obrigado. Tudo isso que vocês estão falando, galera, é a maneira que vocês olham pra mim. E a gente só pode entregar o olhar que a gente tem dentro de nós. Então, não falo nada que eu não tenha que escutar, né? Estão falando pra vocês mesmos. O que a perda de um filho te ensinou e como seguir em frente sabendo que uma parte de ti se foi? É difícil falar o que a perda de um filho me ensinou, porque é algo que ainda está acontecendo, né? Então eu sigo aprendendo. E porque é inestimável a quantidade de coisas, de novas percepções que eu estou tendo a respeito da vida depois da partida do João Valente. Mas o mais importante é saber que é uma perda, é uma dor que nunca vai passar, né? Talvez até passe o tempo, vai me dizer, enfim, mas hoje a percepção que eu tenho é que isso não é algo que, enfim, eu vou digerir e vai se transmutar. Não, é uma dor que está aqui, está consolidada e que vai ser para sempre uma ausência, para sempre uma saudade, para sempre uma parte minha que falta, né? Ou que não falta, mas enfim, uma parte minha que se apartou de mim. E isso me faz valorizar ainda mais aquilo que sobra, valorizar ainda mais aquilo que eu tenho, valorizar ainda mais aquilo que ainda está aqui. Porque talvez vai chegar o dia em que tudo isso que eu acho que é meu vai deixar de ser meu, vai deixar de existir, né? E vai sobrar só aquilo que eu verdadeiramente sou, né? Eu vou me despedir de tudo aquilo que eu não sou. Então, para mim está sendo uma forma de olhar para a vida desde um outro lugar, sendo um outro Guto. Caiu uma pedra de proteção que eu tinha, inclusive caiu debaixo do berço do João, ainda quando ele estava conosco, vivo entre nós, e essa pedra ela se rompeu, e ela se rompeu uma parte. E aí
a gente pensou em botar fora aquela pedra, uma pedra grande, uma espada de São Jorge, a gente pensou em botar fora aquela pedra ou de continuar com ela. E eu fiquei naquele dilema, porque uma pedra quando se rompe, a gente sabe, né, principalmente uma pedra de proteção, é porque cumpriu o papel dela, a gente tem que descartar. Mas eu peguei aquela pedra na mão assim, eu senti, não, isso aqui sou eu. Agora, isso sou eu completo. Faltando esse pedaço, tá completo. Isso sou eu. Então, essa dor da perda de um filho, da perda do João, tem me feito não aceitar, senão que me render a quem eu passo a ser a partir desse pedaço de mim que se vai. Como posso fortalecer minha identidade? Há muito tempo não me reconheço. Abre mão de tentar ser aquilo que tu não é. Qual o seu canal no YouTube? Guto Petri, com Y no final. Como participar de Segunda Chance morando na cidade? Ideias de onde plantar e o quê? Já comentei. Existem inúmeros lugares que tu pode plantar. No vizinho, no tio, no familiar, no amigo, em qualquer lugar. Só planta, nego. Só planta. Só pega uma árvore e planta. Uma segunda chance é sempre um recomeço? Pergunta amorosa. Pergunta amorosa, com certeza. Depende. Pode ser um recomeço ou não. Pode ser uma continuação. Depende de como cada um vai encarar, né? Como deixar de ter medo de cavalos? Abre mão de querer deixar de ter medo. E te concentra ao máximo em se conectar a ele. Abre mão de querer não ter medo, mas foca naquilo que tu quer. Porque quando a gente fica dando muita atenção pro medo e querendo enfrentar o medo, toda a nossa energia está depositada ali sobre o medo, e aí a gente não consegue fazer o que a gente quer fazer. Então, foca no que tu quer fazer e deixa que o medo pegue carona contigo. Daqui a pouco ele vai passando. Tudo que vem também vai, né? O medo é uma emoção, ela chega, te atucana, te deixa mal, e daqui a pouco ela flui e vai embora, e aí tu continua fazendo aquilo que tu quer fazer. AET. O meu maior sonho, tipo assim, qual é o maior sonho? É poder ser um agente promotor e ao mesmo tempo um observador, ou seja, estar vivo no momento em que a humanidade desperte como um todo. Então, o meu maior sonho é poder auxiliar e acompanhar o despertar humano e me incluindo nessa humanidade a ser desperta, né? Acabou? Meu Deus do céu, gente, eu vou dizer pra vocês, nós estamos gravando esse podcast e é 1h04 da manhã, eu tô acabadinho, tô louco de sono. Manachara, muito obrigado pela parceria de sempre, por essa força, por ter sido a minha entrevistada e a minha entrevistadora. A gente tava falando que eu não deixei ela falar em momento algum, assim, né? Foi tipo... Mas é isso, eu ativo o modo palestrinha. Eu juro que eu vou melhorar pros próximos. Foi o primeiro de muitos. E tamo junto. Raio ET, dá as tuas últimas palavras. E vamos embora. Obrigada. Bom demais, hermanita. É isso, galera. Eu agradeço imensamente aí a paciência de vocês, a atenção de vocês. É realmente mais um canal, mais uma forma de disseminar nossa mensagem, de eu poder expressar a filosofia de vida que me forma, de eu poder expressar quem eu sou, porque eu tenho uma filosofia interna que diz assim:
Propósito é tu ser tu. É ser você. E missão é tu ser tu pros outros. Essa é a missão. É difícil, né? Às vezes a gente ser a gente, assim, Mas é lindo isso. pros outros. Então, poder criar um podcast, eu sou um fazedor de projetos, assim, eu gosto de ver a coisa acontecer. E poder criar esse canal de comunicação com vocês, assim, é uma coisa que realmente preenche meu coração. Eu tinha muita vontade de fazer um podcast. O movimento Segunda Chance veio muito a calhar. E tá contigo aqui, né? Que é um fruto da nossa manada, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que se conectou, que sentiu o chamado, que veio, que vivenciou. Quantos viveiros tu já participou? 4. 4? E mais um curso em Porto Ferreira. Então, assim, uma pessoa que realmente imergiu nesse mundo, né? E que agora está indo lá para fazer um curso superior em gestão de equinocultura na Universidade do Cavalo. Ou seja, é uma pessoa que está mergulhando nesse mundo, está abrindo as próprias portas com uma essência muito bem consolidada. E eu sou muito grato, Mana, por te ter aqui. E muito grato a todos vocês que dedicaram aí um pouco do tempo de vocês a nos ouvir. Estamos super abertos a críticas, a sugestões, a vocês nos trazerem aí como é que foi a experiência de escutar esse podcast, como que foi estar conosco durante esse tempo, se vocês sentiram falta de alguma coisa, se vocês queriam que fosse de uma maneira diferente. E, enfim, também se, né, porventura tiverem gostado e quiserem nos parabenizar aí nos comentários, eu fico super agradecido também. E é isso. Haevete é uma palavra em Guarani que significa gratidão, então muito obrigado, Haevete, por terem nos escutado. E vamos terminar com uma música, né? Nós vai descer. Não. Qual que a gente canta junto? Será que sai isso aqui no Vitor ali? Não, vamos tocar uma outra que a gente saiba. No violão essa sai, né? Mas é isso que não dá. 3, 4. Que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad.